Vamos revisar o que aprendeu? O fortalecimento da monarquia tornou possível o fortalecimento de uma espécie de aristocracia, constituída pelos altos funcionários reais, pelos chefes locais e pelos governadores de províncias, os nomarcas, que possuíam na prática a propriedade efetiva das terras em troca de tributos e serviços ao faraó. O crescimento dessa aristocracia, somado à consolidação da monarquia, determinou o aumento da demanda de serviços, que exigiu o desenvolvimento do que se poderia chamar de uma classe média, constituída pelos artesãos e funcionários. Sabe-se que o contingente de trabalhadores era constituído pelos egípcios pobres e livres e por escravos, que eram em geral estrangeiros prisioneiros de guerra. Não há, porém, concordância quanto ao peso específico de cada um desses grupos nem na produção econômica nem na estrutura social. Nadai, Elze Neves, Joana. História Geral. Antiga e Medieval. 5 edição, São Paulo, Saraiva, 1994, pp 50-51. A partir do texto, afirma-se: A vida social do Egito Antigo era marcada pela dominação de uma elite ao mesmo tempo burocrática e religiosa, congregada em torno do faraó. B. Os estudos arqueológicos históricos não são capazes de indicar qualquer descrição acerca da estrutura social do Egito Antigo. C. A lenta evolução econômica, o pouco desenvolvimento das ciências e a ausência de riquezas explicam as duras condições sociais dos agricultores. D. A vida social precária do Antigo Império foi contrastante com o apogeu da civilização do Baixo Império. E, a economia egípcia não se baseava na agricultura, pois a indústria e o extrativismo mineral eram as atividades mais importantes. Ao resolvermos, podemos notar que a alternativa correta seria a letra A. Na Mesopotâmia, os frutos da civilização foram partilhados entre diversas cidades-estados, e no interior delas, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. No Egito dos faraós, os frutos em questão concentrarão-se quase somente na corte real e, secundariamente, nos centros regionais de poder. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir também à acumulação de riquezas privadas, no Egito as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob controle do Estado. Cardoso, C. F. Sociedades do Antigo Oriente Próximo. São Paulo, Jática, 1986, adaptado. Um fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia no contexto mencionado está indicado no A. Atrofiamento da casta militar. B. Instituição de assembleias locais. C. Eleição dos conselhos provinciais. D. Fortalecimento do aparato burocrático. E. Esgotamento do fundamento teocrático. Ao resolvermos, podemos notar que a alternativa correta seria a letra D. Na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados. Marcelo Rede. A Mesopotâmia, 2002. Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, podemos mencionar a internação de doentes e loucos em áreas rurais, onde deviam cuidar das plantações de algodão, cevada e sésamo. B. Escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias de camponeses, o que caracterizava o sistema econômico mesopotâmico como escravista. C. Obrigação de prestar serviços, devida por toda a população livre, nas obras realizadas pelo rei, como templos ou muralhas. D. Servidão por dívidas, que provocava a submissão total, pelo resto da vida, dos devedores aos credores.
E utilização de prisioneiros de guerra como artesãos ou pastores de grandes rebanhos de gado bovino e caprino. Ao resolvermos, podemos notar que a alternativa correta seria a letra. O sistema de irrigação egípcio era muito diferente do complexo sistema mesopotâmico, porque as condições naturais eram muito diversas nos dois casos. A cheia do Nilo também fertiliza as terras com aluviões, mas é muito mais regular e favorável em seu processo e em suas datas do que a do Tigre e Eufrates, além de ser menos destruidora. Cardoso, C. F. Sociedades do Antigo Oriente Próximo. São Paulo, Jática, 1986. A comparação entre as disposições do recurso natural em questão revela sua importância para a. Desagregação das redes comerciais. B. Supressão da mão de obra escrava. C. Expansão da atividade agrícola. D. Multiplicação de religiões monoteístas. E. Fragmentação do poder político. Ao resolvermos, podemos notar que a alternativa correta seria a letra C. No século V a.C., Heródoto, historiador grego, afirmou que o Egito é uma dádiva do Nilo. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a principal razão de se atribuir ao rio Nilo uma importância tão grande para o desenvolvimento do Egito Antigo. A navegação pelo grande rio permitiu que os egípcios conquistassem o sul da Europa, formando um grande império. B. Atravessando a África de norte a sul, o Nilo possibilitou a integração cultural e econômica da área entre o Saara e o deserto da Namíbia. C. Das margens do rio se retirava o barro com que eram fabricados os tijolos utilizados na construção das grandes pirâmides. D. Nos períodos de cheias, as águas desse rio fertilizavam as margens, o que possibilitou a agricultura. E os faraós construíram barragens para obter eletricidade, aumentando a produção de itens de exportação. Ao resolvermos, podemos notar que a alternativa correta seria a letra D.